Oi, Rabina, boa tarde. Boa tarde, já vou te fazer de host, de co-host, Cláudia também, co-host, yes. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a minha semana de cabeça para baixo está terminada. Vamos recomeçar, mas eu assisti a aula da Iva, achei muito interessante. Vou copiar algumas daquelas coisas para deixar aqui na minha, né? Porque algumas são tão simples e, no entanto, tão, nossa, tão necessárias. Verdade. Foi um tal de ouvir creque, creque, creque. Eu assisti fazendo, foi legal. E hoje também acho que vai ser bom. Acho que ontem eu fiquei um tempinho com a... Porque é tão importante, tão legal, aí ela entrando aí, A Mônica está chegando. que precisa trazer, precisa trazer. Eu vou compartilhar o card dela, tá? Apesar de que já são 5h56, mas é bom. O Sérgio está entrando também. Olá, Alô, querida. boa noite. Mônica. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Elka, Boa noite. Cláudia, Sérgio, Vitor. Olá, Olá, olá. tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bom? Tudo. Tudo bom. Preparados aqui. Preparados. Preparados. Vou colocar aqui o meu. Ótimo. E eu estava comentando com a Cláudia e o Vitor da importância de trazer, quer dizer, o que você vai trazer hoje é muito novo, é muito desconhecido e muito importante. Elka, Oi. desculpa, eu estava ligando o speaker aqui e não escutei o que você falou. Não, eu falei que eu estava comentando com a Cláudia e o Vitor antes de você entrar, que é muito importante o que trazer esse conhecimento do Musa e abrir essa porta para as pessoas. Então, muito contente. Eu também, porque merece, né? Merece ser conhecido, também acho. Ive, boa noite, querida, minha professora de yoga, minha primeira e única professora de yoga, adorei. Boa noite. Boa noite a todos. Uau, que honra! Me sinto honrada. Muito bom. E fica, né? A gente tem agora a gravação, é só botar de novo e assistir, fazer de novo os exercícios. Muito bom. Acho que tudo isso, né, que a gente está trazendo são práticas diferentes que se somam. Então, é legal cada um trazer aquilo que tem para oferecer. Vai ter que depois pensar como faz no ano que vem, né? Como é que no ano que vem a gente consolida isso ainda mais para não ficar no picadinho só. Ainda bem que dá para ver depois, né? Aí eu posso fazer os exercícios que a Ivy propôs. Semana passada eu não consegui estar aqui e hoje já estou pedindo desculpas que eu vou conseguir ficar meia hora. Tá bom. A vida como ela é. É verdade. Que bom que você veio. Aliás, essa história de que a gente consegue ver depois está criando na nossa cabeça um novo modus operandi. A gente escolhe coisas e diz, essa não vai dar para ver depois, eu vou ver agora, mas vai dar para ver depois, eu vou ver depois. Às vezes dá para ver depois, às vezes não dá. Você ficou com a vontade e não conseguiu. À medida em que as coisas voltarem mais ao normal, vou querer ver como é que a gente vai aprender a abrir mão de algumas coisas, né? Para valer. Perdi. Eu cheguei aqui agora, mas eu faço de tudo para ver ao vivo. E eu perdi 2 aulas do primeiro módulo que a gente fez, porque eu fui para os Açores e a conexão era muito difícil lá.
e eu não consegui ver até hoje as Mas, Sônia, duas. estão todos... Ah, você não conseguiu por falta de tempo seu. Eu não consigo chegar lá, não consigo ver. Eu tenho até anotado, dia 1º de agosto, acho que foi uma. Me depois- manda, eu te mando os links. Isso aí está tudo na playlist da Betel, estão todos. Mas se Então, você tá com então dificuldade, eu, eu te mando. talvez eu não consiga entrar, mas eu tenho Eu te aqui, mando. quer ver? Quando Me manda eu por tive depois. lá. Não, me manda depois por. Me manda Eu mando para você depois, Eu te perfeito. mando de. Perfeito. Ai, muito obrigada, vou adorar, muito obrigada. Então, tudo. Eu quero estar on time, ao vivo com vocês. Ótimo. Bem-vinda, bem-vindos todos. Beth, Lilian, Gilberto. Boa noite. Estava com o microfone desligado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Tudo bem? Ah, Já Pouquinha. são 6 horas. Se você achar que é hora, Mônica, avisa que a gente para Sim, o eu compartilhamento para você começar o Nigum. sim, já vou começar. Só um minutinho que eu vi que minha bateria. Vou resolver no silêncio. Eu acho, você vai deixar essa imagem, né? Não. A gente tira se você... E coloca você como... Eu sugiro a todos que coloquem Speaker View, porque aí vai estar você. Na verdade, eu vou compartilhar, Ah, tá tá ótimo. bom? Tá bom. Tá liberado. Obrigada. Boa Então eu vou noite. Boa noite. Então vou começar com o Nigum. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mônica, você colocou que você vai compartilhar o som também para otimizar? Porque senão seu violão vai chegar muito longinho. Ah, não coloquei. Espera um pouquinho. Então volta ali, eu vou te... É isso. E clica nos dois botões embaixo do Share Screen, que tem um otimizar o som. Aí seu violão chega junto com a sua voz. Vê se tá bom agora. Vai estar, não precisa se preocupar, pode ir. Tá. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, 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 ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia. Lai, ara, ara, ia, ia. Lai, ara, ara, 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 ia.
Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Eu queria muito agradecer a Rabina. Você quer falar, Rabina? Não? Quer falar primeiro? Não, pode, vai ser dar suas boas-vindas. Queria muito agradecer a Betel pelo convite, ao Sérgio Napchan, a Rabina, a Elka, a Rabina Rubi, pelo convite, e a todos vocês que vieram conhecer um pouquinho dessa tradição do Mussar, que é a nossa tradição e que é tão pouco conhecida. Então, obrigada. Sérgio faz as honras da casa pela Betel? Bem simples, acho que o Nigun falou tudo por nós, né? Então sejam todos bem-vindos. Acho que já estamos no clima. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Então, eu também aproveito para dar as boas-vindas a todos vocês nesse nosso novo encontro de hoje. Eu não pude estar aqui no encontro da semana passada, mas eu já assisti a gravação e já vou adotar alguns dos exercícios da yoga que foram compartilhados nas minhas meditações. E com muito gosto para dar as boas-vindas para a Mônica, que está novamente conosco neste momento de contemplação, já esteve com a gente no primeiro módulo, agora está aqui, vai estar hoje e vai estar daqui a 15 dias para a gente completar um pouquinho desse estudo. E eu gostaria, com prazer, que eu apresento Mônica, que é bacharel em filosofia e mestre em estudos judaicos pelo Jewish Theological Seminary de Nova York, o JTS. Mônica é educadora, musicista e Hazanit, como nós pudemos ouvir. Ela é facilitadora do estudo de Mussar, formada pelo The Mussar Institute, e organiza grupos de estudo para colocar esse precioso conhecimento em prática. Eu fiz 2 níveis de estudo, 2 semestres de Mussar com a Mônica, que me abriu esse caminho sobre a reflexão para um viver com ética e moral. O microfone está com você, Mônica. Muito obrigada novamente, Rabina. Bom, bem-vindos novamente. E eu já estive aqui, como a Rabina Elka mencionou, num outro módulo. Portanto, eu vou falar um pouquinho do que é o Mussar. Não sei de quantos de vocês estiveram aqui, alguns eu estou até reconhecendo, que é um prazer vê-los de novo. Mas eu vou retomar um pouco, falando menos da história do Mussar, um pouco mais do conceito que está por trás, ou alguns conceitos que estão por trás do Mussar. Depois a gente vai estudar uma midá, eu vou explicar o que é uma midá. É uma qualidade da alma, um traço de caráter, até uma paixão, né? Se a gente pensar em termos gregos, uma paixão da alma, por assim dizer. E a gente vai ver um pouquinho uma midá, eu não vou agora dizer qual que vai ser essa qualidade, nós vamos falar nela depois. E no final a gente vai fazer algumas práticas, uns exercícios meditativos, eu vou guiar vocês, vai tudo tranquilo, tá bom? Então tá, começando assim pelo que é o Mussar, qual um ponto de partida conceitual muito importante do Mussar é esse que eu coloquei na tela quando eu estava cantando, eu vou colocar novamente. É um verso da Torá, um passuque da Torá, que está em Levíticos 19:2, vocês podem encontrar, só abrir o Humash, né, a Bíblia, que fala, Kedoshim Tihiu ki Kadosh Ani. Esse é só um trechinho, né? Eu peguei a tradução completa em português desse pedacinho, que é: E o Eterno falou a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirá. E agora, a correspondência com o hebraico seria agora, sereis santos, pois eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. Sereis santos, pois eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. Bom, a ideia de santidade é uma ideia complexa, né? O que é ser santo? E, com certeza, no judaísmo não é a mesma ideia do que é na cultura onde a gente vive. Então, a gente até pode suspender um pouco o julgamento do que seria isso, porque até sou um pouco arrogante falar em ser santo, pelo menos quando eu leio. Mas vamos ver aos poucos o que pode ser isso.
A Torá, com essa fala, descreve uma capacidade que o ser humano tem. Assim, qual é um objetivo da vida? Qual é a nossa missão? Nossa missão é ser santo. Nossa missão é nos desenvolver espiritualmente, nos tornarmos sagrados, desenvolver esse potencial que todos nós temos. A primeira vez que eu vim aqui, no outro módulo, eu compartilhei um pouco sobre como eu conheci o Mussar, só para dar um pouquinho de contexto, porque parece uma palavra que vem, da onde vem isso tudo, né? Eu fui para Nova York estudar judaísmo e foi super interessante, muito rico, e eu sentia sempre a falta de alguma disciplina, alguma matéria, algum conhecimento que lidasse com cada ser humano em particular, assim, com as suas especificidades, com as suas qualidades, com seus problemas, suas questões. Eu estudei as outras coisas que a gente sempre encontra no judaísmo, a halakha, os rituais, filosofia judaica, tudo isso, mas nada assim se endereçava exatamente à minha pessoa, no sentido assim, como isso vai falar comigo, como eu vou pôr isso em prática, né? Quando os valores todos que o judaísmo tem, que são tão caros para nós. Eu estava na sinagoga, um Shabbat, teve um jantar, e veio uma pessoa fazer uma palestra. Eu falar sobre Mussar. Eu não conhecia, eu escutei, fiquei muito impressionada, e depois fui conversar com ele. Ele era, e ainda é, né, o diretor e o fundador do Instituto Mussar nos Estados Unidos. É um canadense, mas o instituto mesmo é sediado nos Estados Unidos. E eu falei para ele que essa era a falta que eu sentia assim, no judaísmo. Onde está esse lugar onde a gente pode falar das problemáticas pessoais? E ele falou, olha, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu também sentia isso e eu encontrei um Mussar. Eu fui estudar com um rabino em Long Island, que era o mestre de Mussar. Bom, tudo isso, mas a gente ainda não falou o que é o Mussar, né? Então, antes disso, um pouquinho de história. O movimento Mussar começou na Lituânia, no século XIX. Porque antes já haviam muitas obras de estilo Mussar, uma literatura toda de estilo Mussar. Inclusive, eu trouxe aqui uns livros para mostrar para vocês que tem traduzidos em português pela editora Sefer, não sei se vocês conhecem. Esse é um livro muito clássico, chama O Caminho dos Justos, do rabino Moshe Luzzatto, Chaim Luzzatto. E esse aqui também é Os Deveres do Coração, título interessantíssimo, Os Deveres do Coração, do rabino Bahya Ibn Pekuda. Então, esses dois vocês podem encontrar lá, e tem outros, esses são bem antigos, esses textos têm 1000 anos, mas tem textos mais recentes também, que tem traduzidos. Bom, então, esses textos foram escritos por esses rabinos e as pessoas estudavam individualmente. Não existia assim, uma corrente tão organizada como aconteceu no século XIX, com o rabino Israel Salanter, da Lituânia, que funda esse movimento em reação a várias coisas que estavam acontecendo, como o iluminismo, como uma assimilação ao cristianismo, e também como um comportamento dos que estudavam a Torá, mas que faltava-lhes assim, um certo refinamento de caráter. Acho que a coisa foi ficando tão assim em volta das leis judaicas, da halakha, e não perdeu, foi se perdendo um pouco o ser humano, né? Como ele mesmo lida com essas questões. Da mesma maneira que eu senti falta, acho que ele também deve ter visto que havia necessidade de alguma discussão mais pessoal em termos da Torá. Então, ele funda esse movimento e eu fiquei conhecendo através desse rabino, desse professor, o Alan Morines, não sei se eu cheguei a falar o nome dele, que fundou o movimento, o Instituto de Mussar nos Estados Unidos. Só um minutinho. Bom,
Então, os rabinos olhavam para essa frase, né, esse passuk da Torá, que falava sejam santos, e falavam, mas o que é isso, né? O que é ser santo? O que quer dizer, né? Como eu vou ser santo? Eles sabiam interpretar as leis, mas muitos perguntaram sobre isso e concluíram que é alguma coisa que está além dos 613 mandamentos e que talvez tratasse de uma disciplina espiritual, alguma coisa diferente. E isso foi bem interessante, porque apesar de as pessoas assim, mais observantes cumprirem os mandamentos, eu estou falando deles em especial porque eu estou fazendo uma contraposição com os mandamentos, mas é todo mundo, né? Me refiro a todo mundo, mas esses rabinos nessa época perceberam que existiam outras sutilezas que não tinham sido abordadas. E eu vou ler um texto aqui do Rambam. O Rambam não é o Maimônides, que é Rambam com M, é o Ramban com N, é o Rabbi Moshe ben Nachman, que também é conhecido como Nachmanides, que viveu entre 1194 e 1270, escreveu o seguinte, dentro desse contexto, né, da observância. Há muitas maneiras de viver dentro da lei e ainda assim se comportar como um devasso. Por exemplo, uma pessoa pode comer comida kasher e ser extremamente gulosa e comer excessivamente. Ou uma pessoa pode ter relações sexuais das permitidas, né, dentro da lei judaica, que tem algumas... Tem aquela questão da nidá, que a mulher não pode, quando está menstruada, tudo isso. Então, ele diz que uma pessoa pode fazer isso dentro da lei judaica e ser extremamente devassa também. E ela pode ser extremamente devassa com a permissão da Torá. Acho que essa que é a frase que é importante. Quer dizer, a Torá não fala nada sobre algumas coisas. Ela fala que você pode comer, mas não fala quanto você pode comer. Você pode comer quanto você quiser, praticamente, né? Porque não tem nenhuma lei que fale sobre isso. Então, nesses interstícios, nesses espaços meio mais cinzas, que começa a entrar essa reflexão. Portanto, ele, continuando a citação dele, portanto, exatamente para evitar essa possibilidade, a Torá dá orientação geral para elevar nossa vida interior de maneira que não pode ser definida apenas pelas leis, porque para cada indivíduo há um padrão que lhe é particular. Porque somos todos diferentes, né? Nós não temos as nossas proclividades, não sei se existe isso em português, estou pensando em inglês, mas temos as nossas qualidades e imperfeições e perfeições são diferentes, cada um tem uma medida, né? O que é uma medida? Então, aqui a gente, vamos falar já, entrando no Mussar, um conceito, um parâmetro muito importante, que se chama Midá. Midá, a gente não confunde isso com Amidá, que Amidá é a reza, né? Uma reza que a gente fala todos os dias. Mas aqui a palavra é Midá, M-I-D-A, em português seria plural midot. Então, o Mussar se baseia nas midot. A palavra midá é traduzida dentro dessa linguagem como traço de caráter, como qualidade da alma. São os nossos traços morais e qualidades como gratidão, raiva, compaixão, fé, confiança, assim, são quase que infinitas. Vocês poderiam citar algumas, se vocês quiserem escrever no chat, algumas, vocês têm mais alguma sugestão do que podem ser? Então, eu falei em gratidão, raiva, compaixão, tristeza, equanimidade. Sem medo de errar. O medo é uma delas. Mas pode colocar, porque não tem muito limite, assim, qualquer coisa que a gente sente, amorosidade, perfeito, ótimo. Mais algumas ideias? Compaixão, perfeito. Soberba, ótimo.
Muito bom. Vontade de servir, humildade. Nossa, muito bom, muito bom. Então, qual a diferença? Se quiserem continuar colocando, fiquem à vontade. Qual a diferença de uma pessoa? Seria também humildade? Sim, sim, também humildade. Então, qual a diferença entre uma pessoa e outra, em termos do caráter, vamos dizer? Não é, todos nós temos todas essas qualidades. Todos temos compaixão, todos sentimos raiva, sentimos amor, todos sentimos paciência, temos paciência ou não temos, também me dá uma virtude. A diferença é a medida, né? A palavra midá, que em hebraico quer dizer medida, que é traço de caráter, é a mesma coisa, é a medida, quanto de paciência, quanto de medida você tem em relação à raiva. Tem pessoas que são mais coléricas, outras são menos, tem pessoas que são mais pacientes, outras são menos. Então, é a medida que cada um de nós tem em relação a esse traço de caráter, ou essa midá. Então, eu vou colocar aqui um texto curto do Maimônides, e se alguém gostaria de ler em voz alta, um voluntário, uma voluntária aí. Deixa eu colocar o texto aqui. Share. Nem coloquei, peraí. Share. A Adriana levantou a mão. Obrigada, Adriana. Tá, eu vou descendo conforme você vai lendo, tá bom? Escritos éticos de Maimônides. Leis a respeito de traços de caráter. Capítulo 1. Todo ser humano tem vários traços de caráter. O caminho certo dos traços de caráter em um ser humano é o caminho do meio. E o traço de caráter que é equidistante dos dois extremos. Uma pessoa não deve nem ser irascível e ficar facilmente irritada, nem se comportar como um cadáver que nada sente. Mas ela deve se colocar no meio. Ele só ficará zangado com um grande assunto que merece cólera, para que algo assim não seja feito novamente. Portanto, os sábios da antiguidade ordenaram que o ser humano que deseja se aperfeiçoar avalie continuamente seus traços de caráter e os direcione no sentido do caminho do meio. Muito lindo, obrigada, Adri. Que ideia, então, a gente tem a ideia aqui do Maimônides, do caminho do meio. Essa é uma ideia bem conhecida, acho que vocês já devem ter ouvido. A ideia do equilíbrio, de a gente não ir para os extremos, de achar o ponto justo. Até estava vendo aí, essa semana, aí, o filósofo Pondé falando de equilíbrio aí no programa, na TV Cultura. Então, existe essa ideia bem predominante na nossa cultura também. Vem dos escritos dele como uma medida justa, como dosar isso, né? Como a gente vai dosar essas paixões, por assim dizer. Eu estou usando esse termo, que não é um termo do Husserl, mas me lembrei que acho que na Grécia se falava isso, as paixões da alma. Então, por exemplo, a questão da medida. O que acontece com uma pessoa que é boa demais? Se a gente for olhar os extremos, o que acontece? Ela acaba ficando... As pessoas abusam dela. As pessoas abusam dela. E ela perde o sentido de ser boa, ela vira boba. Às vezes ela... Mais alguma coisa? Uma pessoa que é muito generosa, vamos dizer, né? Isso mesmo, Sônia. Mas uma pessoa que é muito generosa, dá tudo que ela tem. Não... Generoso já é diferente. Boazinha que é chato. Generoso é aquele que oferece aquilo que o outro precisa, na verdade. Você consegue ver o que ele precisa. Agora, boazinha, só boazinha. Boazinha, coitada. Chato, né?
Certo. Aqui eu vou falar de pessoa generosa, mas ela pode ser generosa, tão generosa, que ela pode até perder as posses dela, no fim ela acaba ficando necessitada, e aí as pessoas têm que ajudá-la, né? Porque ela dá tudo. Tanto que eu não sei exatamente citar, mas eu sei que no judaísmo, você quando vai fazer tzedakah, você tem que ter um limite, ter uma porcentagem, você não pode dar tudo que é seu, você tem que conservar um certo limite aí, né? E a pessoa que não é nada generosa, a gente acha que ela é egoísta, né? Ela é pão dura, ela é mesquinha, quer dizer, então aqui a gente já dá para ter uma ideia da questão do caminho do meio, nem para cá nem para lá, né? Tentar assim se colocar nessa posição central. E claro que isso não é fixo, né? Depende da situação, depende com quem você está lidando, e também muda bastante conforme a situação. Mas talvez tenha aquela tendência, né, que a gente tem por um lado ou para o outro. Ótimo. Então agora a gente vai. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes da gente passar para estudar uma Amidá especificamente. Alguma pergunta que vocês querem falar? Oi, Sônia, pode falar. Uma pergunta. Quer dizer que o Mussar, na verdade, é essa medida, porque a gente ainda não chegou lá o que é exatamente o Mussar, pelo menos eu não entendi. Então, minha pergunta é se o Mussar é o estudo da medida, até onde a gente pode chegar, ou até onde a gente deve chegar. Isso é Mussar. Isso é parte dele, é Mussar, não é o Mussar. O Mussar tem mais, o Mussar basicamente tem o estudo, né? O estudo teórico, vamos dizer, das fontes, que são as fontes judaicas, porque os valores que a gente aprende na nossa cultura são diferentes dos valores judaicos. A gente vai ver isso já com a Amidá, que a gente vai estudar. E também é uma série de práticas de meditação, de cânticos, de cantos, de reflexões. Por isso, inclusive, que a gente pode oferecer isso nesse contexto aqui, né, da contemplação, porque a parte prática é essencial. Sem a parte prática não existe Mussar. Então, a Amidá ela é parte do Mussar. Quer dizer, a identificação, uma pesquisa, uma investigação das suas midot, você perceber para onde você está pendendo, vamos dizer. E aí tem um trabalho, e tem as reflexões, as visualizações, tudo isso. Tá? Ficou claro? Assim, ajudou? Legal. Então, agora, mais alguma pergunta? Alguma... Não? Tá. Vocês podem perguntar a qualquer hora, tá? Então, eu vou pedir para a Rabina colocar... Ainda não, só depois que eu explicar, ela vai colocar a gente em pequenos grupos, porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para nós, né? A gente falou de algumas midot, e eu tenho uma lista aqui que eu posso mostrar para vocês, mas a lista, como eu disse, é infinita. Vocês podem, quando vocês entendem o que é uma midá, vocês já podem colocar várias outras na lista. Oi. Eu gostaria de ver uma lista com algumas organizadas para a gente poder entender o que entra na lista e o que não entra na lista, né? Porque também não é tudo. Tá, ótimo. De organização para a gente poder depois ir buscando essas midot e trabalhando individualmente, talvez. Ótimo. Aqui só para mostrar para vocês a questão do equilíbrio, né? Quando você tem que a gente estava falando, tem o amor e tem eu pus uma tradução porque não cabia ali, eu queria deixar a coisa bem gráfica assim, mas o amor e quando você coloca limites, quer dizer que até na Cabala, vocês viram a árvore da vida, para quem viu, seria Hesed e Gevurah, né? As traduções podem ser outras também, tem várias traduções. Mas quando existe um excesso de amor, aí existe um sentimentalismo, por exemplo, e a rigidez, quando existe um limite muito
muito acentuado. Ou então, no caso da humildade, quando a humildade chega a um ponto da pessoa, assim, é muito... Desculpa, é que eu estou vendo um pôr do sol aqui que é inacreditável. Quando a pessoa não tem essa medida balanceada, ela se torna muito arrogante. Ou quando é demais, ela tem uma baixa autoestima. Só para colocar assim um gráfico, um desenho que eu acho que ajuda visualmente a gente entender, né? E aqui tem uma lista de algumas midot, porque, olha, eu tenho só no livro que eu tenho aqui, deve ter umas 200, né? E se eu pedir para vocês pensarem em outras, tenho certeza que vocês vão vir com uma lista também, porque eu posso talvez avisar que eu mando essa lista aqui, pelo menos, eu mando para vocês. Depois ótimo. No grupo. Tá bom. Tá, eu posso mandar também mais, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem olhar um minutinho, para ter uma ideia, e aí... Peraí, tem mais embaixo, olha. Até se vocês quiserem tirar uma foto, porque agora eu vou sugerir que vocês, se a Rabina vai dividir a gente em grupos, e eu vou fazer uma pergunta, que é assim, por onde começar, né? Você vai estudar Mussar, vai estudar uma Midá, mas qual que eu escolho para começar? Tem alguma que é mais importante, ou talvez não tenha? Mas o que vocês escolheriam, né, como Midá? E pode ser alguma coisa que nem esteja aí, tá? Pode ser uma que vocês intuam que é melhor, que faça mais sentido para vocês. Tá? Então, eu vou... Então, vão ser 5 minutos que vocês podem conversar. Quantos? Você quer que faça em grupos de 3, Mônica? Deixa eu ver, são 16 pessoas? Não, vai dar mais ou menos 3 em cada grupo. Tá, pode ser, legal. Tá bom? Então, 5 minutos, vocês... E aí quando vocês voltarem, todo mundo voltar, tô curiosa, eu quero saber o que vocês acharam, assim, Então, a pergunta é, por onde começar? Qual midá seria a midá mais interessante para começar? Porque também não existe certo e errado, né? Tá bom? Lá vai. 5 minutos. Até já. Boas conversas aí.
Oi, Geise. Tá todo mundo, a gente separou em grupos, então as pessoas estão nos grupos conversando sobre os traços, características, qualidades que Mussar, por onde começar a sua reflexão. Mas, como começou às 6, então agora você vai ficar, depois você assiste para poder acompanhar, né? Se você está podendo falar, pode abrir, que só estou eu aqui agora, esperando os grupos voltarem. Deu tempo, gente? Deu sim, deu sim. Problema aqui comigo. Um tempo sincrônico foi. O Sérgio entrou no grupo, Gilberto? Deu um probleminha no nosso grupo ali, não sei o que aconteceu. E sumiu o grupo. Vamos ver se consigo restabelecer aqui. Foi rápido. Rápido, né? Porque... Rápido, né? Nesse negócio de grupo tem que ser muito eficiente, né? 1 minuto cada um. Tem que dividir. Mas assim, olha, nos grupos, nas reuniões, vamos dizer, a gente tem mais tempo para conversar, para refletir, para pensar, né? Porque essas coisas não são automáticas. A gente quer descobrir uma coisa que talvez a gente não saiba sobre nós mesmos, né? A gente se surpreende, né, com nossas próprias reflexões. Isso que é legal, isso que é bacana, porque o que a gente já sabe não precisa repetir, né? Talvez, Mônica, talvez quando você mandar a lista, uma lista mais completa para mim, que tenha, eu mando, e aí as pessoas podem, em cima dessa lista, fazer a reflexão individualmente e escolher, fazer uma estratégia que até pode servir depois para a vida. Por qual midá eu vou começar e como é que eu vou seguir até que todas estejam no caminho do meio, como disse o Maimônides. Então, legal. Boa ideia, ótima ideia. Eu mando então para você a lista. Mando sim. Bom, eu queria ouvir de vocês assim, um minutinho também, 1 minuto. A pessoa que for falar, a gente não tem muito tempo, então 1 minutinho. Só, vamos ver, 3 pessoas, só me fala, por onde vocês começariam? 3... Quem sabe 3 grupos podem falar para você, 1 minuto cada grupo. Pode ser um grupo, eu não sei quem estava em que grupo, mas alguém do grupo pode falar, boa ideia. Vitor, fala aí Como? pelo nosso grupo. Vitor, estou falando para ele falar pelo nosso grupo.
nós estávamos no grupo 4, a Ana Virgínia, a Cláudia Rittermann e eu. E a gente estava discutindo, e a Cláudia propôs como caminho do meio a sabedoria. E discutimos um pouco, né, o que seria o limite inferior, né, o limite de uma ponta, que poderia ser a ignorância, mas ficamos em dúvida, nós não chegamos a um consenso do que seria o outro lado, né, o que seria o outro extremo da sabedoria. E aí é uma pergunta, acho que, para jogar para todo mundo, porque se a sabedoria fosse bem estruturada, ela não chegaria ao limite da arrogância, por exemplo, ou de alguma outra coisa, né? Que foi o ponto da Cláudia, né, Cláudia, se eu entendi bem. Então é alguma coisa assim, bom, como é que eu calibro isso, né? Ótimo, a pergunta de si já é excelente. Só de você ter uma pergunta já é perfeito. Legal. Olha, gostaria de continuar, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso. Inclusive, acho que eu vou passar para frente, porque eu estou vendo o horário aqui, tá? Então, depois vocês podem refletir mais sobre isso, tá? Eu também posso pedir para cada pessoa mandar, e aí a gente faz um sumário para você, e depois da semana que vem, daqui a 15 dias, você retoma por aí. Pode ser? Pode. Vocês fizerem. Ou a gente, Rabina, a gente pode continuar com essa, ou a gente continua com essa Amidá mais para frente, daqui duas semanas também, daí a gente não precisa correr. Não, a reflexão, nem sabemos qual é a Amidá, por enquanto nós estamos escolhendo alguma Amidá, então essa escolha e essa questão e essa ficar parado no meio do caminho, vou para cá, vou para lá, o que é, o que não é, que talvez você pudesse... Tá bom. A gente já vai saber já. E na próxima você retoma com esse cardápio, né? Que as pessoas vão ter escolhido. Tá bom, a gente fala depois. Tá ótimo. Tá bom. Bom, então, o que os rabinos decidiram, em geral, né? Os professores de Mussar, eles decidiram que a Midá, com a qual a gente deveria começar, é a Midá da humildade. Se a gente podia até conversar sobre isso, por que a humildade, né? Porque a humildade implica numa avaliação sincera. Poderia ser até a sinceridade, mas eles chamaram isso de humildade, é uma avaliação sincera e honesta dos nossos pontos, os pontos fortes, entre aspas, mais fracos, entre aspas. A humildade nos dá a medida para trabalhar sem arrogância por um lado e sem baixa autoestima por outro. Né? Então, é como se fosse uma lente precisa, né? Quando essa humildade é balanceada, claro. Tá? Então, eu trouxe aqui 2 textos para ilustrar um pouco o que seria uma questão da arrogância, que acho que a gente sabe o que é, mas assim, um texto, eu achei divertido esse texto. Deixa eu ver. Esse texto vamos ler rapidinho o texto. Vou fazer um share screen aqui. Ixi, perdi aqui. Espera um pouquinho, minha tela ficou pequena aqui, eu tô... Tá. Share screen. Não está aparecendo, acho que está por trás. Tá. Vocês estão vendo esse texto aqui? Bom, eu vou ler para ser mais rápido aqui, olha. Esse é um texto do fundador do movimento Mussar, ele escreve um livro, e aqui ele vai falar do que ele chama de currículo espiritual. O que quer dizer currículo espiritual? A gente
todos nós, se examinarmos, a gente vai perceber que tem mais, tá mais equilibrado numa me dá, menos em outra. Então, e a gente, na vida, provavelmente a gente já percebeu várias situações onde a gente tem essa desproporção. Então, ele conta essa história que eu acho muito divertida. Vou ler. Ele estava dando uma palestra e ele diz assim que terminei de dar a minha palestra, uma senhora se aproximou de mim. Eu a cumprimentei e ela começou a dizer, você tem uma lindíssima... Ela falou devagar, pronunciando bem as palavras, dando-me muito tempo para adivinhar onde ela desejava chegar com seu elogio. Uma lindíssima voz, eu pensei, terminando a frase dela na minha cabeça, já que eu tinha acabado de falar para o público. Como eu tinha acabado de fazer uma ótima palestra, pensei, uma lindíssima presença. Antes que eu pudesse continuar adivinhando, ela disse, uma lindíssima esposa. Ah, bom, eu pensei, tentando me recuperar da decepção e do susto, e lhe perguntei, onde você a conhece? E ele diz, eu nunca tinha vivido um momento tão exemplar do meu desejo por elogios e honra. Não havia como negar. E aqui aparecia na minha frente o meu currículo espiritual. Desculpa, que eu não estou vendo vocês. O que aconteceu aqui? Gente. Pronto. Eu não estava olhando vocês, não sei se vocês acharam da historinha, mas eu achei muito divertida, né? Ele é muito honesto também de contar essa história e escrever isso num livro. Aí eu quero mostrar um outro texto que talvez a gente provavelmente vai continuar com essa Midá daqui 2 semanas, porque está sendo muito rico e eu estou vendo que o tempo é curto, tá? Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora. Vou só procurar aqui um pequeno exercício, uma pequena meditação, tá bom? Então, se vocês sentirem convidados aí a cada um ficar confortável na sua cadeira. Eu vou começar com um relaxamento, depois vou fazer umas perguntas e vocês podem deixar que a mente traga alguma imagem, alguma ideia, alguma intuição, sem ir buscar nada, deixar a coisa acontecer, não precisa ir procurar, porque é um trabalho mais do subconsciente, tá bom? Então, tá. Então, permita que seu corpo se apoie bem na cadeira, fechando os olhos, se você se sentir à vontade. E relaxe aos poucos as tensões que possam estar presentes. Entre em contato com a sua respiração exatamente do jeito que ela está, sem modificá-la, mas apenas notando o seu movimento natural. Se vier algum pensamento, apenas agradeça e volte a sentir a sua respiração. Muito lentamente, inspire, contando mentalmente 2, 1, 2, expire, contando 4. Faça isso bem tranquilamente, 3 vezes. Quando a expiração é mais lenta do que a inspiração, a tendência é nos sentirmos mais calmos e mais alinhados. Depois de inspirar, expirar, essas 3 vezes, vamos continuar com o exercício. Eu vou fazer uma pergunta para você e deixe que a sua intuição te guie, sem necessidade de encontrar uma resposta, mas guiando-se principalmente pelas suas sensações.
tente se lembrar de alguma situação recente em que você observou onde alguma outra pessoa, algum conhecido, um amigo, um parente, pareceu se comportar de uma maneira não humilde, ou seja, ocupando muito espaço, de uma forma desequilibrada, de uma forma arrogante, conforme a sua avaliação. Onde havia um excesso de presença. Muito bem. Não é Muito fácil. bem. Não é fácil? Não. Interessante. Esse julgamento dos outros não está sendo fácil para mim de... É interessante. Então, vamos fazer um exercício... Não, vou fazer no próximo, talvez seja mais fácil. Tente se lembrar de alguma situação onde você percebeu que você estava com um comportamento equilibrado, que conforme a sua percepção, você agiu com humildade, que você estava ocupando o lugar certo no lugar certo. E não é necessariamente um lugar físico, mas uma presença, uma reação, uma atitude que você tomou numa determinada situação. Se não vier nada à sua mente, está tudo ótimo também. Sabe aqueles momentos que você sente que você está no lugar certo, na hora certa, do teu tamanho? Quais foram as suas sensações? Quais foram os seus sentimentos? E as suas reflexões, se é que houve alguma reflexão nesse momento. Esse é um exercício de observação, sem julgamento. Muito bem. Agradeço muito a vocês. E aos poucos, vocês podem ir voltando aqui para a sala do Zoom. E antes da gente terminar, eu queria fazer uma proposta de, durante essas 2 semanas, antes do nosso próximo encontro, e a gente vai continuar com essa Amida, se vocês se sentirem convidados a escreverem em alguma situação ou situações que apareçam durante esse período de 2 semanas, onde seja bem à mente essa questão da humildade, alguma situação que vocês vejam alguém agindo de certa maneira ou reagindo, e principalmente com vocês mesmos. É que às vezes é mais fácil ver nos outros, por isso que eu coloco uma situação de uma outra pessoa, mas o objetivo não é esse, o objetivo é a gente se observar, Então, uma das práticas do Mussar é esse diário. A gente estabelece um horário que seja bom, pode ser à noite, antes de dormir, ou cada um tem um horário que é melhor. E você escreve algumas anotações ali, todo dia, nem que seja assim, a palavra humildade. Escreve humildade, se você não tiver nada para escrever, mas você só mostra a sua presença ali no diário e fala humildade. E aí, quem sabe, aquilo vai ficar no seu campo, né? E você tem algum insight durante esse período a respeito dessa Amida. Mas a gente vai continuar, porque tem outro lado que
que vai ser completada. A gente só falou de um dos extremos, né, que é a arrogância. A gente vai completar outro lado, aí, outro extremo, daqui 2 semanas, se Deus quiser. Tá? Então, agradeço muito a vocês e boa semana para todos. Agradeço novamente a Rabina, Elka, Rubi e ao Sérgio, Napchan e a Betel e a todos vocês que participaram hoje desse estudo. Muito obrigada, Mônica, foi ótimo, me lembrou que eu preciso voltar lá no meu diário e nesses 15 dias fazer esse exercício, porque é mágico, viu? Você abre o espaço e é mágico pensar. Muito bom. Voltaremos, então, daqui a 15 dias. Na semana que vem é Hanukkah, é a primeira noite de Hanukkah. E eu queria convidar todo mundo a trazer a sua Hanukkah, por mais simples que ela seja, trazer a Hanukkah para nós, porque é exatamente no horário de acender a primeira vela. E a minha sugestão vai ser a gente compartilhar o que é que a gente faz nas nossas casas, nas nossas comunidades, do nosso país, em Hanukkah, né? Como é que cada um recebe, abre esse espaço, o que é essa luz em pleno verão, né, brasileiro. Então, fazer um pouco uma conversa mais do que alguma coisa. E aí nós vamos trazer aquela reflexão um pouco da Yves sobre a vela, né, a luz da vela, e montar alguma coisa para poder fazer essa contemplação desse momento maravilhoso que Hanukkah traz de reflexão para todos nós. Tá bom? Aí depois eu escrevo convidando melhor ainda, e aí nós vamos ter uma semana para ficar fazendo as velas, a reflexão e a humildade antes de retomar, porque a Mônica volta no último dia de Hanukkah. Então, vai ser legal. Muito bem. Pergunto se alguém está precisando, ou gostaria de dizer o Cádiz. Nós aproveitamos sempre esse momento no domingo de estarmos juntos, de ter uma manhã virtual. Se tiver, a gente diz o Cádiz. Se não tiver, a gente deixa para a semana que vem. Isso, né? Quando não tem ninguém precisando dizer Cádiz, num certo sentido, a gente celebra, porque é momento de estar todo mundo em ordem com a sua vida. E se a Mônica quiser, então, fazer uma saideira para a gente? Seu amigo lindo.
Boa Boa noite. noite, boa noite, boa noite. Boa Boa noite, Mônica. semana. Obrigada. Boa noite, boa Boa noite a Obrigado, boa todos. Obrigada semana. a vocês. Boa Boa semana. noite, boa semana. Agradecemos muito. Boa semana. Obrigado, obrigado.